Olá, pessoal! Quero que você saiba que é muito bom ter você aí do outro lado, sinal que você continua interessado em aprender, engajar no aprendizado de Excel com VBA. E conforme prometido, eu venho aqui para passar para vocês toda a parte de estrutura de laços. Então, a gente vai falar do while, do until e do for. Eu abri um arquivo aqui, eu criei um arquivo novo chamado 4.1 Conceito Laços. Então, eu vou lá na guia desenvolvedor, vou lá em Visual Basic, e como esse arquivo é novo, eu vou criar aqui para você um novo módulo, ok? Então, eu vou criar um novo módulo, na verdade, lá no Project Explorer ele está como módulo 1, tá? Só vou fechar essa janelinha aqui, para a gente ter um espaço maior para trabalhar. Vocês sabem que eu gosto de aumentar o tamanho da letra, né? Então, vou deixar um tamanho maior. E aí, vamos lá. Imagina que você tenha que exibir em uma message box números de 1 a 10. Então, ele vai exibir uma mensagem número 1, uma outra mensagem número 2, uma outra mensagem número 3, até chegar no número 10. Você consegue fazer? Pensa um pouquinho. Ah, Vivi, não sei laço, não sei o que é o while, não sei o que é do until. Não precisa saber laço ainda, mas você conhece o comando MessageBox. E você sabe criar sua macro. Então, a princípio, você faria assim, ó. Sub, por exemplo, mensagem. Faria assim, ó, MessageBox número 1, MessageBox número 2, MessageBox número 3, até chegar no número 10. Claro que ninguém vai ficar exibindo mensagens, mas a ideia é mostrar para você o conceito, como que você pode fazer isso, tá bom? Então, você pressionando o F8, ele vai executar de cada vez, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, e se eu tivesse até o número 10, ele iria também. Bom, independente de como você fez, se você repetiu o comando ou não, o que importa é que deu certo, né? Aí você vai lá, leva na sua gerência, para quem te solicitou a demanda, aí ele vai falar assim, que bom, Vivi, você conseguiu fazer, mas conta para mim até 1840. Aí você fala, poxa, aí você leva trabalho para casa, fica até altas horas fazendo, porque você teria que copiar essa linha 1840 vezes e mudar somente este valor. Pois bem, vamos pensar o seguinte. O comando é o mesmo, o que muda é o valor. Então, o que eu vou criar? Eu vou criar uma variável chamada n, ou num, do tipo byte. Ela vai armazenar a informação para mim de 1 até 10, que é o número que eu crio. Quando você cria a variável num, ela já começa com valor 0. Então, eu quero que ela comece com valor 1, porque eu quero que ele execute de onde? De 1 até o número 10. Aqui, eu vou manter essa minha informação, tá ok? Mas eu vou apagar as outras linhas, porque eu não quero repetidas vezes colocar o mesmo comando. Quem vai me ajudar com isso é o laço. Então, eu vou deletar. E aqui, ao invés de exibir o MessageBox número 1, ele vai exibir MessageBox num. Então, vamos lá. Por enquanto, o que eu tenho aqui? Num vale 1, e ele vai exibir o quê? Num, que vale 1. Perfeito. Mas, Vivi, eu quero que ele exiba de 1 até 10 e eu quero que ele peça a próxima mensagem. Então, eu quero que ele repita esta próxima mensagem quantas vezes eu precisar, que no caso são 10 vezes. Legal. Então, você vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Faça enquanto o num for menor ou igual a 10. Esse faça enquanto, ele vai entrar aqui nesta condição, ele vai entrar nestes comandos, por enquanto nós temos um só, a gente pode ter quantos quiserem. Enquanto a variável num for menor ou igual a 10, ele vai executar comando. E lá no final, eu vou fazer o quê? O do while termina com loop. E vou executar para você com F8, olha só. O num vale 1, aí ele dá um loop e volta para o do while. Quanto vale o num? Fala para mim. O num, se eu parar o mouse aqui na variável, enquanto eu estiver executando a macro, ele continua valendo 1. Então, o num vale 2. Opa, Vivi, o num continua valendo 1, olha só. E agora? O num vale 1. Então, o num, ele sempre vale 1. Ele sempre será menor ou igual a 10, a variável num. Então, significa o quê? Que nós temos um comando aqui, uma execução de script que ela não para de executar. A gente chama isso de laço eterno ou loop infinito. Olha que romântico, né? Ó, loop infinito. Eu falo que você pode falar lá para o seu namorado, ó, você é um do while na minha vida com laço eterno, olha só. Ele nunca termina de fazer, observem. E o que a gente tem que fazer para parar?
Eu recomendo que você sempre execute o laço com F8, como eu fiz agora, tá bom? Porque se você der um F5, o que vai acontecer? Ele nunca vai parar e vai ficar processando a sua máquina, processando a sua máquina. Então, para parar, você vem aqui e clica no quadradinho azul. Pronto. O que eu tenho que fazer? Num, recebe, leia o igual como recebe num mais 1. Ou seja, ele vai exibir o valor de num e ele vai somar 1 na variável. E ele vai automaticamente exibindo o restante. Olha só, num vale 1. Num recebe o que ele já tem mais 1, num agora vale 2. Olha só agora, num recebe o que ele tem mais 1. Quando eu subir, num vale 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim. Exibe quem? Exibe o número 3. Exibe o número 4. Exibe o número 5. Eu dei um F5 aqui, tá bom? Exibe o número 6, 7, 8, 9, até o número 10. Quando chegar no número 10, o que ele faz? Ele para de executar os comandos. Eu costumo falar que o do while é assim, ó. Faça enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, enquanto a variável num for menor ou igual a 10, ele vai ficar executando comandos para você. Ele vai ficar repetindo estes comandos para você, tá ok? Então, essa é a primeira maneira de você criar um laço através do while. O que sempre ele repetiu? Ele vai sempre exibir uma mensagem e ele sempre vai somar 1 na variável. Ou seja, ele vai executar este bloco de comando enquanto o valor for menor ou igual a 10, tá ok? Aproveitando esta primeira macro, eu vou colocar ela aqui assim, ó, exemplo, while, tá? Eu vou copiar essa informação, vou dar um Ctrl C, vou pular umas 2 linhas, vou dar um Ctrl V. E aqui eu vou colocar assim, ó, exemplo until. Perfeito. O until também é um laço, tá? Mas ele é ao contrário do while. O do while era assim, ó, faça enquanto a condição for verdadeira. Ele vai ficar executando comandos. O do while é assim, ó, faça até a condição for verdadeira. Ou seja, quando a condição for satisfatória, ele vai parar de executar, tá? No do while, aqui em cima, era enquanto a condição for satisfatória, ele faz o quê? Ele executa. E aqui, quando a condição for satisfatória, ó, quando a condição for ok, ele vai fazer o quê? Parar de executar. Tá ok? E lá em cima, eu vou colocar para você aqui, ó, enquanto a condição for ok, ele vai fazer o quê? Executar. Perfeito. Opa! Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer assim, ó, do until, e aí eu te falo quando que ele tem que parar de ficar executando essas informações. Quando eu quero até chegar no 10, então, quando o número for maior que 10, eu paro de executar, tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, olha só, quando o número for maior que 10, ele sai do laço e para de executar o comando. Eu vou executar com F8 para você ver. Olha só, não vale 1. 1 é maior que 10? Não. Então, ele exibiu o número 1. Aí, ele vai passar aqui, ó, num é igual ao que ele já é, que é número 1, mais 1. Se eu parar aqui na variável num vale 2. E eu vou lá. 2 é maior que 10? Não. O que ele faz? Exibe 2. Perfeito. Num recebe o que ele já tem, que é 2, mais 1. Num vai receber 3. E ele vai continuar fazendo isso para você. Observem. Eu vou exibir o 4 e ele soma. Exibe 5, soma. Exibe 6, eu estou pressionando F8, tá bom? Ele vai exibir o 7 e soma. Exibe 8 e soma. Exibe 9 e soma. Agora sim, olha só. Ele vai exibir o número 10. Perfeito? E agora, num recebe o que ele já tem, que é 10 mais 1. Num vai valer 11. E quando ele chegar aqui, 11 é maior que 10? Sim, 11 é maior que 10. Olha o que ele faz. Ele para de executar o laço e sai da execução do script.
terminou a minha macro, tá ok? Então, perceba que a estrutura interna é igualzinha, pessoal. A estrutura interna é igualzinha. O que eu só mudei? O do while, enquanto for até 10, menor ou igual a 10, e o do until, quando for maior que 10, ele para de executar, tá ok? Então, essa é a diferença dos dois. E você precisa saber dos dois? Sim. Ah, Vivi, eu achei mais bonitinho do while, eu achei mais bonitinho o until. Precisa saber os dois, porque às vezes um programador, ele já criou um script com do while, ou ele já criou um script com do until, e às vezes você precisa interpretar as macros. Então, eu recomendo que você conheça todos os tipos de laços e tudo mais. E o próximo exemplo vai ser o exemplo for. Vou copiar, vou colar aqui. O for também é um laço, tá ok? Aí eu criei uma variável. O for é assim, ó. Para variável, iniciando num valor que eu vou indicar, início, até um valor final, com incremento de um valor que eu colocar aqui. O for, ele já automaticamente vai somando, ele já faz isso, ele já soma a variável numérica. Ele já faz isso aqui, olha, ele já faz esse pedacinho. Então, se ele já faz esse pedacinho, eu vou remover daí. E agora eu vou indicar como que eu faço. Olha só, o comando, a linha de comando é assim, for, a variável se chama num, começando em 1 até 10. E esse incremento, que é de quanto em quanto ele conta, é o comando step, é o argumento em step 1. 1 se eu quiser somar, ou menos 1 se eu quiser subtrair. Detalhe que se você quiser subtrair, a variável aqui deverá ser integer, que é aquela variável que aceita do número 32.768 até menos 32.768, passando pelo 0 até o 32.767, tá? Mesmo se você for somar, decrescer valores, eu já vi muito erro, né? Ele dá erro de variável, enfim, então eu já recomendo que você, mesmo decrescendo o valor que não pegue negativo, eu recomendo que você use a variável integer, tá bom? E o nosso é step 1. Bom, se eu já estou indicando o início, eu não preciso disso aqui, olha só, já estou economizando linha, tá? Entre os três laços, entre o do while, do until e o for ele acaba se sobressaindo com relação à performance da execução da sua macro, não só a questão de escrita, tá bom? Em determinados casos, a escrita, você vai usar muitas variáveis, dependendo dentro do comando cells, dentro do objeto cells, isso a gente vai, você teve aí com outros exemplos, né? Procure comando cells, linha e coluna, tá ok? Mas, por enquanto, a gente traz aí a informação do for com o número para você entender o conceito. Então, o for, olha só, eu dei um F8 propositalmente, ele não termina com loop, tá? Ele termina com o comando next. E eu vou executar. Olha só, ele vai exibir o número 1, ele vai dar um next e ele já soma número 2, e ele já soma número 3, soma 4, soma 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando ele for no 10, que ele já chegou no final, ele já termina a execução do laço. Vivi, se eu colocar, por exemplo, step 3, posso colocar? Pode. Ó, número 1, 1 mais 3, ele já soma 4, ele já soma 7 e chegou lá no 10. Vivi, eu nunca tinha visto esse step. E se eu tirar o step, como que faz? Ó, tirei. Quando você remove o step, por padrão, ele já soma 1. Ele já entende que o step é 1. Então, observem, número 1, número 2, e se eu apertar um F5, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem aí os 3 tipos de laço que fazem a mesma coisa, que vai exibir informação para o usuário. Na verdade, os 2 primeiros nós precisamos incrementar o número 1 na variável, e o for, por ser um laço que ele já faz o autoincremento, você não precisou fazer isso, tá ok? Então, eu fico aqui nesse vídeo com você nesse conceito, e a gente segue em outros vídeos aí na prática de laços, tá bom? Muito obrigada pela sua presença até aqui. Abraço!